Algumas casas guardam histórias que o tempo tentou esquecer. Mas eu estou aqui para contar a minha. A casa que herdei não era um lar, era uma prisão viva. E quem entrava nela nunca saía o mesmo. Meu nome é Celina. Tenho hoje 82 anos. E juro diante de Deus que tudo o que vou contar aqui aconteceu. Eu era jovem quando recebi a notícia de que minha família havia herdado uma casa no interior de Minas, deixada por uma tia-avó que ninguém via há décadas. Meus pais, humildes, viram naquilo uma bênção. Mudamos para lá acreditando que a vida seria mais fácil. Mas desde o primeiro dia, algo naquela casa parecia errado. O silêncio era pesado e as paredes pareciam sussurrar de noite. A casa era antiga, feita de madeira escura, com janelas altas e um porão que minha mãe dizia estar sempre trancado. Meu pai tentava esconder o incômodo que sentia, mas eu percebia em seu olhar. As noites eram piores. Passos no andar de cima, mesmo quando todos estavam embaixo. Sussurros. Portas que batiam sozinhas. Meus irmãos começaram a ficar doentes. Sonhavam com pessoas que não conheciam, e uma tristeza profunda foi tomando conta de todos. Minha mãe foi a primeira a mudar de comportamento. Passava horas encarando o nada, sentada na poltrona da sala. Não falava, não comia. Depois, começou a andar pela casa de madrugada, falando com alguém que nós não vimos. Meu pai chamou um padre, mas ele foi embora apressado, pálido como papel, dizendo que aquela casa não era lugar para cristãos. Foi aí que tudo começou a desmoronar de vez. Certa vez acordei e encontrei meu irmão mais velho, Otávio, chorando, no canto do quarto, com arranhões no rosto e dizendo que ela tentou levá-lo para o porão. Ninguém nunca abria o tal porão, mas naquela noite a porta estava entreaberta. Desde então, meu pai a trancou com tábuas e pregos, como se isso fosse conter o mal que morava lá. Só que o que estava na casa não precisava sair do porão para nos atingir. Minha mãe foi internada quando tentou atacar meu pai com uma faca. Dizia que ele era o demônio disfarçado e que a casa tinha lhe mostrado a verdade. Eu me lembro do olhar dela enquanto a levavam embora. Era como se estivesse possuída, mas também apavorada. Meu pai ficou devastado, mas decidiu que devíamos continuar ali. "É nossa! Não vamos fugir!" dizia. Mas aquilo não era coragem. Era teimosia. Com o tempo, meu irmão Otávio parou de falar. Ficava horas desenhando nas paredes do quarto. Círculos, símbolos estranhos, olhos. Muitos olhos. Ele dizia que precisava vigiar, que eles vigiavam também. Meu pai o levou a médicos, que disseram que era esquizofrenia, mas a mudança tinha sido tão repentina. Era difícil acreditar que era só doença. Algo naquela casa sugava a sanidade das pessoas. Eu mesma comecei a ter sonhos que se repetiam noite após noite. Sonhava com uma mulher vestida de preto, parada na frente do porão. Ela não falava, só me olhava. Um olhar que queimava minha alma. Um dia sonhei que ela me arrastava para lá, e quando acordei, estava com os pés sujos de terra, terra do porão. Mas como se ele estava trancado com tábuas? Comecei a achar que estava enlouquecendo também. Via vultos pelo corredor. Sentia alguém me observando enquanto eu tomava banho. A luz do banheiro piscava sozinha. E uma risada, fina e distante, ecoava pelas madrugadas. Eu tinha apenas 15 anos, mas já sentia como se tivesse vivido uma eternidade naquele inferno. E o pior, algo em mim começava a se acostumar com aquilo. Com o tempo, meu pai adoeceu. Ele era forte, mas começou a ter lapsos de memória, esquecendo onde estava, o que fazia. Um dia desapareceu por horas e o encontramos dentro do porão, embora ele jure que nunca desceu até lá. Quando o tiramos de lá, estava coberto de poeira, com os olhos arregalados. Repetia sem parar: "Ela está esperando, ela está esperando." Foi quando decidi que precisava saber o que havia naquele porão. Esperei uma madrugada em que todos dormiam e fui lá com uma vela e um martelo. Arranquei as tábuas com medo, mas determinada. Ao abrir a porta, um cheiro de podridão invadiu meu nariz. Desci os degraus e encontrei algo que me arrepiou até os ossos. Símbolos pintados nas paredes, ossos pequenos espalhados pelo chão e um livro antigo, amarrado com couro. Folheei o livro com as mãos tremendo. Era um diário, da tia-avó. Ali ela falava de rituais, invocações e de como havia selado algo no porão. "Ele me prometeu juventude, mas agora quer minha alma", dizia uma das últimas páginas. E então, a vela apagou sozinha. Uma risada ecoou no escuro
e corri escada acima como se o próprio diabo estivesse atrás de mim. Contei tudo ao meu pai, que finalmente aceitou que precisávamos sair dali. Mas Otávio se recusou. Disse que não podia abandonar ela. Disse que era o escolhido. 2 dias depois, desapareceu. Procuramos por toda a parte, até mesmo dentro do porão. Nunca mais o encontramos. A polícia registrou como desaparecimento. Mas eu sabia. A casa o levou. Anos se passaram. Meu pai morreu de tristeza. Minha mãe nunca saiu do hospital psiquiátrico. E eu fui morar com uma tia, tentando reconstruir minha vida. Mas a lembrança daquela casa me perseguia. Às vezes sonhava com o porão. Outras vezes, sentia o cheiro de podridão mesmo longe dali. Aquela casa não queria só nos destruir. Ela queria nos marcar para sempre. Quando completei 40 anos, recebi uma carta. A casa agora era legalmente minha. Pensei em vender. Mas toda vez que alguém se interessava e ia visitar, desistia imediatamente. Um deles se internou poucos dias depois, alegando ter visto coisas que não devia. Outros diziam que a casa o chamava de noite. Sim, mesmo morando longe. A maldição não permitia que ela fosse esquecida. Comecei a pesquisar a história do terreno. Descobri que antes da casa ser construída, o local era usado para rituais antigos de seitas pagãs. As autoridades locais abafaram os casos, mas havia registros de pessoas desaparecidas, incluindo crianças. Minha tia-avó foi apenas mais uma alma perdida naquele ciclo. Mas ela havia deixado tudo registrado no diário, que ainda guardo, até hoje. Havia algo que a maioria das pessoas não sabia. A casa não podia ser destruída. Tentaram uma vez, décadas atrás, quando ainda era um casebre de barro. Um raio caiu e matou 3 operários na hora. Desde então, ninguém mais tentou. E mesmo abandonada, ela permanecia de pé, como se o próprio tempo se recusasse a derrubá-la. Ela estava viva. Um dia, meu neto mais velho, Pedro, me ouviu falando da casa e, curioso, decidiu que queria conhecê-la. Tentei convencê-lo do contrário, mas ele achava que era só superstição de velha. A juventude não teme o que não entende. Um fim de semana foi até lá com 2 amigos escondido. Voltou na segunda-feira, mas não era mais o mesmo garoto. Pedro estava pálido, olhos fundos, calado. Disse que não lembrava de nada. Os amigos se recusavam a falar sobre o que viram. Um deles largou a faculdade. O outro foi embora para outro estado, dizendo que não queria mais contato com ninguém. Pedro passou a dormir mal, ter visões, falar com alguém à noite. Era como reviver a história da minha mãe de Otávio, tudo de novo. Tentei tudo. Rezas, benzeduras, psicólogos. Mas a casa já tinha deixado sua marca nele. Uma noite acordei com gritos. Ele estava tentando arrancar os próprios olhos com uma colher. Dizia que eles olham o tempo todo e eu não aguento mais. Conseguimos impedir, mas ele foi internado. Eu me senti culpada por ter falado demais. Mas no fundo, sei que a casa teria encontrado um jeito. Aquilo me fez perceber uma verdade cruel. A casa não escolhe suas vítimas por acaso. Ela segue o sangue. Ela quer os descendentes. Eu sobrevivi, mas estou marcada. E agora, meu neto também. É um ciclo, um feitiço, uma fome que atravessa gerações. E se eu não fizesse algo, mais alguém seria tragado por ela. Depois do que aconteceu com Pedro, passei noites em claro, relendo o diário da minha tia-avó. No final do caderno, ela fala de um ritual reverso, algo que poderia selar o mal de vez. Mas havia um custo, um sacrifício. Alguém do sangue da família precisava se oferecer para que a maldição fosse contida. Era a única forma de impedir que a casa continuasse ceifando vidas inocentes. Aquilo me destruiu por dentro. Eu estava velha, cansada. Mas não queria que meus netos vivessem o mesmo terror que eu vivi. Passei dias orando pedindo um sinal. E ele veio, na forma de um sonho. A mulher de preto me olhava novamente, mas dessa vez chorava. Era como se quisesse descanso. Eu entendi. Não era só uma maldição. Era uma prisão. E só alguém da linhagem poderia libertá-la. Decidi que faria o ritual. Voltei até a casa pela última vez. Levei o diário, algumas velas, ervas e preparei o que estava descrito nas páginas finais. As paredes pareciam respirar enquanto eu entrava. A casa me reconhecia. Os passos que ouvi na infância voltaram. As risadas, os sussurros. Mas eu não tinha mais medo. Eu era a última peça do quebra-cabeça. No centro da sala fiz o círculo com sal e folhas.
Comecei a oração descrita no diário. A vela tremia, a casa tremia. E então, o chão se abriu, diante de mim. Não era um buraco, mas um redemoinho de sombras. E lá estava ela, a mulher. Sorriu e estendeu a mão. Eu disse, leve a mim, mas poupe os meus. E então, tudo ficou escuro. Senti como se 1000 mãos me tocassem, mas resisti. E depois, silêncio. Acordei no chão da sala, o sol entrando pela janela pela primeira vez em décadas. A casa estava silenciosa, mas não como antes. Não era um silêncio pesado, era um silêncio de alívio. Caminhei até o porão. A porta estava escancarada, mas não havia mais escuridão lá embaixo. Apenas poeira e teias de aranha. O mal havia partido. Eu sabia. E a casa também sabia. Voltei para casa com o corpo cansado, mas o espírito leve. Na semana seguinte, Pedro recebeu alta. Estava lúcido, sorrindo de novo. Era como se tudo tivesse sido apagado de sua mente. Os pesadelos pararam. Os gritos também. Meus outros netos, que sempre sonhavam com vultos e olhos vermelhos, dormiram em paz pela primeira vez. A sombra sobre minha família tinha sido dissipada. Não contei a ninguém o que fiz, nem mesmo para meus filhos. Essa história está aqui, agora, porque sei que um dia alguém vai querer saber a verdade. E se estiver ouvindo isso, quero que saiba. A casa está vazia, mas deve permanecer intocada. Ela dorme. E se alguém mexer com ela de novo, pode despertá-la. Há forças que não entendemos. Há pactos que não podem ser desfeitos. Hoje, aos 82 anos, sinto que meu tempo está chegando ao fim. Mas não tenho mais medo. Fiz o que precisava. Que minha história sirva de aviso. Nem toda herança é uma bênção. E nem toda casa vazia está de fato vazia. Cuidado com o que você aceita. Cuidado com o que você ignora. E, acima de tudo, nunca entre onde até o silêncio tem medo de ficar. Se você ficou até aqui, é porque essa história também te arrepiou. Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que achou. Tem muitas outras histórias sombrias e reais esperando por você. Até a próxima. E lembre-se, algumas portas nunca deveriam ser abertas.